Aleluia. Quantos estão felizes com o Senhor? Diga amém. É assim, né, irmão? A gente pega e tem que fazer o negócio acontecer. Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 15. Aleluia. Deus é bom e não é pouco não. Aleluia. Lucas capítulo 15. Aleluia. A partir do verso de número 11. Amém? Em a palavra do Senhor. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar em um dos cidadãos daquela região, que mandou-o para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarroba que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados meu pai tem? Meu pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra ti e contra os céus. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e encheu de abraço e o beijou. Até aqui. Pai, nós queremos entrar na tua presença nessa noite para te engrandecer, para te louvar, para te bendizer, para dizer, Senhor, que o Senhor é real, que o Senhor é tremendo. Pai, que o Senhor conduz o culto da maneira que o Senhor desejar. Pai, o Senhor escolhe quem o Senhor quer para pregar, para louvar. Pai, Tu és Deus, Tu és, Senhor, o único, Tu és suficiente, Tu és sacerdote, Tu és profeta, Tu és rei, Tu és o dono dessa reunião. Pai, Tu és o dono, Senhor, de tudo que é aqui. Pai, Tu és o dono da nossa vida. Pai, Tu és o dono da minha vida. Usa-me, Senhor, nessa noite para engrandecer o Teu nome. Usa-me nessa noite para falar com o Teu povo. Usa-me nessa noite, Senhor, para engrandecer o Teu nome neste lugar. Pai, eu oro assim, crendo no Teu poder, crendo na Tua unção que já está neste lugar, crendo, Senhor, no Teu Espírito que já está trabalhando neste lugar. Pai, em nome de Jesus, Pai, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, tome o seu assento engrandecendo o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, eu quero ministrar algo da parte do Senhor nessa passagem que é tão conhecida a todos. Todo mundo já viu falar sobre o filho pródigo. Mesmo ainda quando eu era ainda do mundo, eu já sabia algumas coisas dessa parábola do filho pródigo. Mas eu não quero me deter na parábola do filho pródigo. E, para falar a verdade, quando eu olho nesse texto e quando eu estudo esse texto, eu me deparo com outra realidade. Eu penso que o texto está falando muito mais de outro assunto, está dando mais ênfase em outra questão do que no filho pródigo. Deus aqui, Ele está muito mais interessado em falar sobre o Pai, sobre o amor de Deus, do que sobre o filho pródigo. E a palavra de Deus diz aqui na parábola que nós lemos que, ainda falando, isso me diz que Ele estava falando outras coisas além disso. E voltando um pouco, você começa a perceber que Ele estava falando 2 outras palavras antes dessa.
A palavra da ovelha perdida e da dracma perdida. E vendo isso, eu entendo que parece que Jesus estava querendo dar uma explicação para os fariseus, para os publicanos e para os pecadores, porque na palavra anterior a essa, a parábola da ovelha perdida, no capítulo 15, versículo 1, diz assim: todos os publicanos, pecadores, estavam reunidos para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei criticavam: este homem recebe pecadores e come com eles. Eu entendo aqui que Jesus estava como conhecendo os pensamentos e conhecendo os corações das pessoas. Ele estava como querendo dar uma explicação do que estava acontecendo, porque Jesus estava falando da ovelha perdida, que um pastor, ele perdendo uma ovelha, ele deixa 99 e vai atrás de uma ovelha perdida. E eu penso, na minha conjecturação, que os fariseus, os doutores da lei, estavam dizendo: quem é esse para dizer, o meu Deus não é assim, o meu Deus não se interessa por esses pecadores, por esses perdidos. Então Jesus, conhecendo os pensamentos, ele começa a explicar, começa a mostrar para aqueles publicanos, para aqueles pecadores, quem era Deus. E eu penso que aqueles pecadores começaram a prestar atenção naquilo que Jesus estava falando. Puxa, isso quer dizer então que Deus, ele se interessa conosco. Puxa, isso quer dizer que Deus, ele se interessa por mim, que sou perdido, um pecador. E Jesus estava querendo como que se dar uma resposta para aqueles homens: olha, o meu Deus, ele tem misericórdia. O meu Deus, ele se importa por aquele que está perdido. O meu Deus, ele se importa por aquele que é pecador, aquele que vocês, fariseus e publicanos, não estão dando mais atenção. O meu Deus, ele se importa com esse tipo de gente. O meu Pai, ele tem amor, ele tem misericórdia, porque os fariseus, os publicanos, os doutores da lei, eles apresentavam um outro tipo de Deus, um Deus de juízo, um Deus que era duro, um Deus que não se importava com esse tipo de gente, um Deus que era fogo consumidor. E Jesus, ainda talvez vendo alguma dureza de coração daquele povo, ele continua e entra na dracma perdida. Pode uma mulher ter uma dracma, perder e não vasculhar a sua casa toda para encontrar uma só dracma? Irmãos, na época de Jesus, no contexto das casas, os chãos delas tinham como que um pó de árvore, como é que chama? Um pó de serra que ajudava a aquecer. Agora você imagina uma pessoa perdendo uma moedinha no meio de um pó de serra, no meio de uma poeira, e ela começa a varrer, começa a mover, começa a vasculhar todos os cantos da casa atrás daquela dracma perdida. Eu e você estávamos perdidos e Deus começou a vasculhar, Deus começou a procurar. Não importa a situação que você estava, o que é importante que Deus está querendo dizer, Jesus está querendo falar, é do amor de Deus, que Ele se importa com aqueles que estão perdidos. Aleluia. Ele se importava. Eu imagino aqueles fariseus, aqueles doutores da lei, entre si se conversando: isso é blasfêmia, isso não é verdade. O meu Deus não se importa com quem não busca Ele. O meu Deus não se importa com quem está perdido. O meu Deus se importa com aqueles que zelam pela lei, aqueles que oram de manhã, aqueles que fazem todos os rituais que a religião permite, que a religião quer que faça. Jesus, Ele se importa com aqueles que estão perdidos. Jesus, Ele ama aquele que está lá fora.
Ainda que muitas das vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, nos comportando como um fariseu, como um publicano, quando entra alguém que estava lá fora, todo cheio de mazela, nós começamos a olhar com outro olhar. Mas Jesus, Ele diz: eu amo, eu quero, eu me importo, eu tenho amor, eu zelo, ela é minha, eu quero. Não importa da maneira que você está, de que veio a pessoa, Jesus está de braços abertos para receber. Ontem eu ministrei alguma coisa sobre essa passagem no culto na casa do Tiago. Foi uma bênção. Jesus, Ele se importa, presbítero Júlio. E ainda eu penso que aqueles publicanos, aquelas pessoas não entenderam o que Jesus estava falando. Ainda houve uma certa resistência. Então Jesus começa a dizer a parábola do filho pródigo. E nessa parábola do filho pródigo, Jesus, Ele revela quem realmente Deus é. Eu penso que esse texto do filho pródigo está muito mais interessado em revelar quem Deus é do que mostrar a situação do filho pródigo. Então ele começa: havia 2 filhos. Um pediu tudo a parte da sua herança e partiu para uma terra distante. Um pegou tudo que era dele e partiu para uma terra distante. E lá gastou tudo. Foi para a prostituição. Foi para todo nível de porcaria que você possa imaginar. Aleluia. Aleluia. E caindo em si, o filho lembra que existe um pai. Caindo em si, ele lembra que ele tem um pai. Caindo em si, ele lembra que ele tem um pai. E que na casa do pai há abundância. E que na casa do pai há vida. E que na casa do pai há abundância. O que Jesus estava querendo revelar é que o Deus era pai. Jesus estava querendo revelar, pastor Edson, para aqueles publicanos, que Deus era pai. Pai não esquece, pai ama, pai anseia, pai quer dar abraço, pai almeja a presença do filho. Rabasui andere canta la manaia. Oh, não importa. No Antigo Testamento Deus se revela de várias maneiras. Eu sou da justiça. Eu sou o que sou, o Alfa e o Ômega, aquele que criou. Mas então Jesus entra no contexto e começa a olhar dentro do olho daquele publicano, daqueles fariseus, e diz: Jesus, Ele é pai. E o pai, Ele se importa com os filhos que estão perdidos. Dessa mera, não importa o que os filhos fazem, pai é pai. Pai se importa. Oh, querido, pai se importa. Quantos aqui, como eu, um dia estivemos longe da casa do pai? Estivemos perdidos no meio da prostituição, no meio da bagunça, no meio da droga. E o Espírito Santo de Deus nos trouxe à casa do Pai. Eu imagino aqueles publicanos: blasfêmia. Quem esse pensa que ele é para chamar o Deus de Pai? Era muita ousadia, Leandro. Era muita ousadia naquela época alguém chegar a titular Deus como Pai. Não podia uma pessoa orar: Pai, me ajuda, ó
Pere, paizinho. Não, ele era Deus soberano, Deus de juízo. Era esse Deus que eles apresentavam para os pecadores. Era por isso que os pecadores não chegavam. Era por isso que não havia conversão. Mas hoje temos Jesus que nos mostrou que existe um amor de Pai. Eita glória! Deus está nesse lugar, irmão. Deus está nesse lugar. Deus é Pai. Deus é Pai. E aquele jovem, ele resolve voltar. Ele reconheceu que ele era um pecador. Ele reconheceu que ele tinha pecado contra os céus e contra Deus. E ele resolveu voltar para a casa do Pai. Pai ama. Eu imagino aquele pai na varanda da sua casa, talvez uma cadeira de balanço. Todo pôr do sol ele começava a olhar lá no finalzinho da rua. Meu filho vai voltar. O meu filho vai voltar. Eu sei que ele vai voltar. O meu filho vai voltar. Deus almeja pelo retorno dos seus filhos. E um belo dia, aquele homem, numa tardinha talvez, ele avista o filho que estava vindo. Talvez ele começou a olhar e o seu coração quis sair pela boca. Lá está o meu filho, ele está voltando. É hoje, ele pulou, ele regozijou. É o meu filho, é o meu filho. É ele sim. Ei fulano, é meu filho, não é? É o meu filho. Ei. E o filho chegou e foi se aproximando. Eu imagino aquele homem pulando da sua cadeira, correndo de encontro ao filho. Imagine essa cena, irmãos. Aquele homem abraçando o seu filho. Talvez aquele filho estava ainda cheirando porcos. Talvez aquele filho estava maltrapilho, estava mal vestido, estava cheirando mal. E ele se jogou nos ombros do seu filho, o beijou. A palavra diz que ele se alegrou, que ele se jogou nos ombros, ele abraçou o seu filho. Um pai que amava o filho começa a beijar aquele filho sujo e dizendo: filho, eu te amo. Aleluia. Eu aprendo aqui, querido, muitos de nós, ou a maioria de nós, ou quase todos, viemos do mundo. Um dia reconhecemos que a igreja é melhor do que comer a comida dos porcos. Um dia nós reconhecemos que existe um Pai. Um dia nós reconhecemos que na casa do Pai há um teto, tem rir. Nós reconhecemos que na casa do Pai há fartura, há comida. A pergunta que eu quero lhe fazer nessa noite: de que maneira que você chegou na casa do Pai? Aquele pai, ele olhou para aquele filho: filho, eu te amo. O seu lugar sempre esteve posto na mesa. O seu prato nunca foi tirado da mesa. E você nunca perdeu o teu lugar, porque eu te amo, filho. Amor de pai, diácono Márcio. Eu imagino que na hora de fazer a mesa, talvez a mãe perguntava: vamos recolher o prato, né, meu velho? Já passou tanto tempo. Não, esse lugar é do meu filho. Só que nós chegamos e voltamos para a casa do Pai e não assumimos o lugar de filho, preferimos assumir o lugar de escravo. Como você voltou à casa do Pai? Pastor, outrora eu estava na casa do Pai, eu era um diácono, eu queria louvar,
Eu queria participar do louvor, eu queria fazer alguma coisa, mas eu desviei. E agora para me voltar, Deus não vai me aceitar mais. Eu prefiro ficar aqui no meu banco. Deus é Pai, o teu lugar está reservado, o teu anel está reservado, as tuas vestes estão prontas. Comece a fazer e tomar a posição de filho diante do Pai. Como nós temos chegado na casa do Pai? Voltei. Sim, voltou, está sentado aí, mas como escravo, mas como servo. Chega de voltar para a casa do Pai e viver uma vida miserável. Chega de voltar para a casa do Pai e ficar como um escravo. Chega de chegar na casa do Pai e sentar, talvez no último banco, como se fosse excluído. Não, você é filho, o teu lugar sempre esteve posto, o teu anel sempre esteve te esperando. Rabacheia andarabassuia. Não vou me aceitar, não vou fazer nada, vou sentar aqui no último banquinho. Pai querido, Pai, eu sou pai, não importa o que o meu filho faça, fico triste, brigo com ele, mas eu sou pai, e pai sente amor. Pai, ele bate, mas o coração sangra. O coração sangra, a vontade de ter é de abraçar ele e pedir perdão. Pai ama, Pai te quer da maneira que você está. Ele quer trocar as suas vestes e te colocar na posição de filho. Chega de assumir posição de escravo dentro da casa do Senhor. Deus tem abundância, Deus tem anel novo, Deus tem algo poderoso para a sua vida. Mas se você quiser ficar comendo como escravo, você vai continuar. Oh, pastor, você não sabe da minha vida. Me envolvi com droga. Estava nas boates mais pesadas. Ficava com uma mulher hoje, outra mulher amanhã. Saía com vários homens. Você não sabe, pastor, quem eu era. Eu não vi em nenhum momento o pai que o Senhor Jesus estava apresentando perguntar para aquele filho onde ele esteve. Eu não vi em momento nenhum aquele pai perguntar onde você esteve. Cadê o seu dinheiro? Com quem você se envolveu? Não, ele abraçou o filho e beijou. Ele abraçou o filho e beijou. Ele disse: ei, vamos fazer uma festa. Traga uma roupa nova, uma sandália, um anel. O meu filho estava morto e ele reviveu. Ei, pare de ficar lambendo as suas feridas. Sabe o que eu aprendo mais nesse texto? Sabe o que eu aprendo nesse texto? Jesus apresenta Deus como um pai. Pastor Luiz, todo mundo fica me apontando o dedo, me lembrando do que eu fazia. Quero te falar uma coisa. Jesus nos apresenta com Deus que é pai, e diz que nós somos filhos. Jesus é o Filho de Deus. Nós temos então um pai que é juiz e um irmão que é advogado. Não aceita acusação. Fala para essa pessoa: eu tenho um Deus que é juiz e um irmão que é advogado. Vai calar. Ei.